Bom, pessoal, então, começando agora a falar sobre a parte de alimentação dos módulos, tá? Como que funciona, como que é a alimentação do módulo. Então, nós temos aqui na bancada módulos que são da linha diesel, que trabalham com 24 volts, módulos que trabalham com 12 volts, módulos da linha leve, mas tudo que a gente for abordando aqui no decorrer do conteúdo se aplica também para outros módulos, mesmo que não estejam aqui. Módulos da linha diesel leve, módulos da linha agrícola, módulos de outras montadoras, tá? Porque os módulos eles têm um padrão de funcionamento. Então a estrutura interna do módulo, a logística, vamos dizer assim, é muito similar de um ao outro. Eu tenho aqui na bancada um módulo da linha leve da Estrada, o módulo do Gol G5, que é o sistema EW4GV, um módulo de caminhões e ônibus da linha Mercedes, que é o módulo PLD-MR, e também o módulo aqui do sistema EDC7, módulo aplicado em caminhões e ônibus da linha Volkswagen e Ford. Mas, Felipe, você disse ali que então todos os módulos têm algo em comum e tal, tem uma estrutura interna, uma logística interna igual ou similar. Sim. Então, o que acontece? Todos os módulos da injeção eletrônica, desde a linha de motocicletas, náutica, linha leve, diesel pesada e agrícola, eles funcionam, eles têm o mesmo objetivo, o mesmo princípio de funcionamento, que é exatamente o quê? O módulo receber as informações dos sensores, para ele processar as informações do que está acontecendo com o veículo. Então, se o veículo está andando, se ele está parado, qual que é a rotação, velocidade, temperatura, pressão, dentro de outras informações. Então, quando o módulo recebe essas informações, ele já entende o que está acontecendo com o veículo, né? E através disso, já tem pré-determinado, já tem programado dentro do módulo o que ele vai fazer, qual atuador ele vai acionar, por quanto tempo ele vai acionar, quanto que ele vai injetar de combustível, qual que vai ser o sincronismo de acionamento dos injetores, acionamento de eletroventiladores, entre outros atuadores. Tudo isso já está pré-determinado, gravado dentro dos módulos, independente da área do segmento que ele seja aplicado. Então, todos os módulos recebem informação, entende o que está acontecendo e aí ele vai fazer o acionamento dos atuadores. Ok? Ok. Mas para tudo isso funcionar perfeitamente, o módulo tem que receber alimentação, uma tensão vindo da bateria ou do alternador, 12 volts ou 24 volts, tá certo? E essas alimentações, elas não podem simplesmente ser inseridas nos módulos e distribuídas de forma aleatória, de forma direta para os componentes. E por quê? Porque no módulo nós temos componentes que trabalham, por exemplo, com 5 volts e não com 12 e não com 24. Então, nos módulos, de um modo geral, nós vamos encontrar um componente que é chamado de regulador de tensão. E o que exatamente é um regulador de tensão? Qual que é a função dele? O regulador de tensão, eu vou pedindo para o pessoal colocando uma imagem aqui do lado para a gente ir acompanhando, para ficar mais didático. O regulador de tensão, ele tem a função do quê? Pegar uma tensão específica, 10, 12, 24, 48, 50 volts, e transformar para uma tensão menor, uma tensão mais baixa, 5 volts, 3.3, ou qualquer outra tensão que necessite alimentar pontos específicos do módulo. E aí nós vamos encontrar uma diversidade muito grande de reguladores de tensão. Nós temos desde o modelo de regulador mais simples, que é o modelo de regulador de tensão que tem 3 terminais. Então ele vai ter um pino de entrada, que é o pino da esquerda, o pino do meio é um pino de aterramento e o pino da direita é o pino de saída. Então, por exemplo, entrou 12 volts, na saída eu vou ter 5 volts. Claro que isso que vai determinar o quanto de tensão nós vamos ter na saída é através da numeração dele. Então, ainda em cima desse exemplo, pegando ali um regulador de tensão 7805, ele é um regulador de tensão de 5 volts. Então, todo sinal que ele receber na entrada, ele vai regular e liberar 5 volts na saída. Claro que toda a tensão que entra tem que ser superior a 5 volts, porque senão ele não consegue pegar 4 volts, por exemplo, e transformar 5. Ele não é um amplificador de sinal, e sim um regulador de sinal. Então ele pega 12, 10,
6, 7, 8, 24 e transforma para 5 volts para jogar na saída. Esse é um modelo de regulador de tensão simples. Nos módulos, nós não encontramos exatamente esse modelo, até porque o funcionamento dos módulos não é extremamente simples. Então, por isso que os componentes aplicados aos módulos automotivos, assim também como em painel, entre outras placas eletrônicas, são modelos de regulador de tensão um pouquinho mais complexo e completo. Então, um exemplo, nós temos aqui o regulador de tensão da Mercedes, no módulo aqui da Mercedes, ó, que ainda assim a gente pode considerar um modelo de regulador de tensão não nada assim muito complexo. Ele é um regulador de tensão de 7 terminais e diferentemente do regulador de 3 terminais, ele vai receber um sinal no pino de entrada, que é o primeiro pino da esquerda, o pino do meio é o pino de aterramento e o pino da direita, da outra extremidade, é o pino de saída de 5 volts. Mas a diferença desse modelo de regulador para aquele primeiro modelo que nós utilizamos como exemplo, de 3 terminais, até fazendo ali esse comparativo aqui na imagem, o primeiro modelo de regulador recebe sinal, tem um pino de aterramento e joga 5 volts na saída. Para esse modelo de regulador do módulo da Mercedes, ele faz essa função, porém os outros pinos que tem nesse componente servem para ele fazer um monitoramento do que está acontecendo com o sinal que está entrando e com o sinal que está saindo. Então ele consegue monitorar se o sinal que está entrando está no nível de tensão correta, se a corrente que está entrando na entrada está na quantidade exata, e se na saída, por exemplo, se está sendo consumida uma corrente mais alta do que o normal. E dessa forma, ele fazendo uma leitura, um monitoramento dele mesmo e dos sinais que estão entrando e saindo dele, ele consegue saber se tem algo errado ou não no circuito. Então vamos imaginar o seguinte, o pino de saída do regulador de tensão está alimentando um circuito específico do módulo. E esse circuito, por algum motivo, entrou água dentro do módulo, entrou óleo, fechou um curto-circuito no veículo, e aí aquele sensor, aquele circuito, ele está em curto-circuito. Ou seja, ele está puxando uma corrente além do normal do regulador de tensão. Então, para não acontecer o regulador de tensão fica mandando tensão constantemente para aquele circuito avariado, ele fazendo o monitoramento da corrente que está saindo dele, ele já sabe que tem algo errado no circuito, que tem algo errado no módulo. Então, com isso, ele corta o sinal de saída para proteger o funcionamento da placa e também para proteger o funcionamento dele mesmo. Então, por isso que eu falo que esse daqui é um modelo de regulador de tensão que não é extremamente simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, não é extremamente complicado. Claro que no decorrer de um curso que a gente estuda o funcionamento dele, pega o sinal com o multímetro, com o osciloscópio, a gente consegue entender ainda melhor de como que deve ser o funcionamento, o comportamento desse regulador de tensão. Dá para você fazer os testes utilizando o multímetro e também o osciloscópio. Até nesse momento, conforme a gente for falando, eu vou pedir para colocarem um teaserzinho do vídeo da parte do curso que a gente vai fazendo o teste nesse regulador de tensão. Então, recebe um sinal na entrada, tem um pino de aterramento e joga um sinal na saída. Para outros módulos, outros modelos de placas, ainda na linha diesel, fazendo um comparativo, nesse módulo aqui do sistema EDC7, ele já tem um modelo de regulador de tensão diferente. É um outro fabricante, é um outro modelo de regulador de tensão. E para essa placa, da forma que ele foi desenvolvido, ele é um componente que ele vai fazer múltiplas funções, que é o regulador de tensão que está nesse canto aqui da placa. Para esse módulo especificamente, o regulador de tensão ele vai receber os 24 volts da bateria, regular a tensão para 5 volts para alimentar alguns componentes aqui na parte interna, alimentar sensores e também ele vai ter uma outra saída específica que ele vai alimentar o regulador de tensão com 3,3 volts. Então ele é um regulador que ele tem mais de uma saída
E além disso, repare que ele tem vários terminais. Ó. Veja pela imagem que ele tem vários terminais. Então, além dele trabalhar como um regulador de tensão, ele também vai receber alguns sinais de interruptores e exercer outras funções além de regular a tensão. Então, tem uma diferença entre um regulador e outro, entre um componente e outro? Sim. Mas os dois têm o mesmo funcionamento, o mesmo princípio, receber um sinal e regular para 5 ou 3.3 volts. Só que esse aqui do sistema EDC7, ele também vai exercer outras funções. Então ele é chamado de multidriver, porque ele vai fazer múltiplas tarefas. Então nós podemos encontrar essas diferenças de modelos de componentes, reguladores de tensão que fazem a mesma função. Nos módulos da linha leve, é mais parecido com o do módulo da Mercedes ou com o módulo do sistema EDC7? Especificamente para esses dois módulos, essas duas versões, tanto o módulo da Estrada como também o módulo do Gol G5, nós vamos encontrar aqui no canto, ó, esse componente. Ó. Até colocando a imagem mais aproximada aqui ao lado, ó, repare que ele vai ter aqui, ó, vários terminais, tá vendo? E não somente 3 ou 7 como o módulo da Mercedes. E o mesmo acontece aqui para o módulo do Gol G5. Então repare que ele também é um modelo na verdade é o mesmo modelo, ok? A numeração batendo sendo a mesma, eu posso até tirar esse componente daqui e passar para cá. A numeração sendo diferente, ele vai exercer a mesma função, porém, como ele tem vários terminais, ele vai fazer também outras funções, assim como acontece no módulo do sistema EDC7. Mas independente de onde esteja aplicado o regulador de tensão, ele vai ter essa função de pegar 12 ou 24, transformar para 5 para alimentar o circuito interno, pois processadores, circuitos integrados trabalham com baixo nível de tensão e baixo nível de potência. Ok, até aí, beleza, está entendido que o módulo recebe uma alimentação, tem que diminuir essa tensão para alimentar os componentes internos. Mas também essa alimentação que vem da bateria, ela não vai somente para o regulador de tensão para distribuir para os circuitos integrados dentro do módulo. Essa tensão que vem de 12 volts lá da bateria, ela também vai chegar até os drivers, os componentes que fazem acionamento dos atuadores. Assim também acontece para os módulos da linha diesel. Então, vamos imaginar o seguinte, bateria, vem alimentação para o regulador de tensão que distribui para alguns componentes internos no módulo. Bateria, tensão de 12 ou 24 volts, e vai distribuir essa alimentação para alguns componentes específicos no módulo, alguns drivers, componentes que fazem acionamento dos atuadores. Porque o módulo internamente ele vai trabalhar com 12 e 5 volts. Os atuadores são acionados com 12 ou 24 volts. Então por isso que esses componentes recebem uma alimentação de 12 ou 24, para quando for acionado, ele conseguir mandar essa tensão de 12 ou 24 lá para fora, para poder acionar os atuadores. Então nós também vamos ter alguns pontos do módulo que recebem essa tensão mais alta. Mas além disso, uma outra coisa que é comum em todos os módulos, o que é? Um circuito de proteção. Essa tensão que vem da bateria, o positivo, o aterramento, não pode simplesmente ser distribuído para os componentes da placa. Entre o bocal do módulo e esses componentes, é normal, nós vamos encontrar em todos os módulos alguns componentes como esses, ó, capacitores, diodos, que são componentes que fazem a proteção do módulo. Então, caso tenha uma queda de tensão, esses capacitores vão conseguir manter essa tensão estável. Caso tenha uma inversão de polaridade da bateria, do chicote, os diodos vão proteger contra essa inversão de polaridade. E o mesmo acontece aqui para o módulo da linha diesel. Assim também o mesmo acontece para o módulo, para o sistema EDC7. E assim também para o módulo da Estrada. Então nós podemos encontrar essas três particularidades nos módulos, que é a parte do regulador de tensão, a parte de alimentação interna do módulo com os 12 volts ou 24 mesmo, e também a parte do circuito de proteção do módulo,
Então, entre a bateria e o regulador de tensão, ou entre a bateria e o driver de acionamento, nós vamos encontrar no meio do caminho um componente para proteger o funcionamento do módulo, proteger a parte de alimentação do módulo, caso de alguma sobrecarga, queda de tensão, pico de tensão do alternador, entre outras coisas. Antigamente acontecia muito de danificar esses componentes por pico de tensão do alternador. Hoje em dia já não acontece tanto. Acontece de dar defeito nos circuitos? Sim, mas devido por entrar água, entrar óleo ou até mesmo um curto-circuito no chicote, uma inversão de bateria, mesmo tendo o circuito, ele consegue proteger até um certo ponto. Depois ele não consegue segurar mais. E aí, quando dá defeito em algum desses circuitos, em algum desses componentes, o módulo deixa de funcionar. Porque o regulador de tensão deixando de funcionar, se ele estiver queimado, estourado, trincado, aberto, ele não consegue mandar alimentação para processador, para memória, para circuitos integrados de um modo geral dentro dos módulos. Assim também, como se acontecer um defeito em um circuito de proteção do módulo, essa tensão de 12 volts ou de 24 volts não consegue chegar até o regulador para diminuir, para depois distribuir para o restante da placa. Então esse é o funcionamento do circuito de alimentação dos módulos, onde tem essas particularidades, mas em todos os módulos, por mais que tenham suas diferenças, o funcionamento é similar de um ao outro. Tá? Então essas informações, essa forma de como que o módulo trabalha, dá para você aplicar em outros módulos, além desses que nós estamos aqui em bancada. Módulo da Estrada, do Gol G5, módulo da Mercedes e também o módulo do sistema EDC7. Uma última coisa na parte de alimentação, aterramento. Todos os circuitos integrados do módulo recebem aterramento. O regulador de tensão recebe aterramento. O circuito de proteção dos módulos também tem aterramento. E no caso de um curto-circuito ou uma inversão de polaridade, é comum da gente encontrar nos módulos trilha rompida, trilha estourada, trilha queimada, porque a corrente elétrica ela sai do aterramento, do negativo da bateria e vai sentido ao polo positivo da bateria. Então, quando há alguma sobrecarga, algum pico de tensão, algum curto de circuito, geralmente quando dá um defeito em trilha, é na parte do aterramento e não na parte de alimentação. Tá certo? Para você que deseja se aprofundar ainda mais no reparo de módulos, preparamos uma playlist especial com mais de 15 aulas gratuitas. Aproveite essa oportunidade para expandir seu conhecimento em uma área que carece de profissionais qualificados e é altamente lucrativa. Clique no link na descrição e se cadastre para ter acesso imediato à playlist. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e novos conteúdos.